Olá, bem-aventurados! Meu nome é Paulo Rogério e neste vídeo vamos conhecer um mistério da fé, as 4 pessoas na Bíblia que não morreram. Por que alguns poucos afortunados foram escolhidos por Deus para não conhecer a morte? Vamos saber neste vídeo. Aproveite e inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais vídeos que irão ajudar no nosso crescimento espiritual. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, Israel tinha um dos piores reis, Acabe. Acabe era marido de Jezabel e foi condenado por sua idolatria e suas más ações. Acabe cometeu muitos pecados e deixou sua esposa cometer atrocidades em Israel. Elias era uma pessoa ousada que defendia a verdade, independentemente de quem estivesse no comando. Mas ele estava prestes a superar todos os feitos heróicos. Ele estava prestes a evitar a morte. A partida imortal de Elias o coloca na escassa categoria das partidas imortais. Na Bíblia, o segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 7 a 11, nos diz: 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: "O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você?" Respondeu Eliseu: "Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético." Disse Elias: "Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido." De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Nosso Criador, Deus, é todo-poderoso e nunca fica sem suprimentos. Eliseu ficou surpreso e assustado por um breve momento, mas não durou muito. Ele se abaixou e pegou a capa do profeta, lembrando-se das palavras de Elias. Ele cruzou o Jordão de volta, reivindicando o poder que agora lhe pertencia, e começou seu próprio ministério profético daquele ponto em diante. O plano de Deus nunca falhou. Saia Elias, entrava Eliseu. Número 2. Enoque. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado quando Deus o levou. O patriarca Enoque é um personagem bíblico pertencente, segundo os escritos judaicos, à 7ª geração da família de Adão. Talvez a comunhão de Enoque tenha sido tão intensa que a presença de Deus simplesmente o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala do homem de quem este mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É uma grande garantia saber que Deus sempre se preparará suficiente e abundantemente para os seus, e cuidará de nós com ternura até que floresçamos de todas as maneiras milagrosas. Número 3. Os cristãos no fim dos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Isto é algo que ainda está para acontecer, como está escrito. Embora muitos de nós, se não todos nós, por não sabermos a hora exata em que Jesus voltará, experimentaremos as dores da morte, os cristãos no fim dos tempos experimentarão um arrebatamento. Também é importante notar que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, tanto os cristãos que já morreram quanto os que ainda estão vivos participarão juntos deste evento. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele,
aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Portanto, em ambos os casos, experimentaremos o arrebatamento. Durante esse tempo, como Enoque, os cristãos serão apanhados no ar. Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo é uma história de esperança, amor e ressurreição. Segundo a tradição cristã, Jesus não apenas morreu na cruz, mas também venceu a morte. Sua ressurreição é o cerne da fé cristã, representando a promessa de vida eterna e a derrota do poder da morte. Na Sexta-feira Santa, lembramos a crucificação de Jesus. Foi um momento de profunda tristeza para seus seguidores, mas no terceiro dia, no domingo de Páscoa, o túmulo de Jesus estava vazio. Ele havia ressuscitado dos mortos, cumprindo as profecias e promessas da Escritura. O que aconteceu em seguida é a verdadeira essência da fé cristã. Romanos capítulo 6, versículo 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. A ressurreição de Jesus é a vitória definitiva sobre a morte e o pecado. Ela oferece a todos nós a esperança de que, através da fé nele, também podemos experimentar a vida eterna. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de renovação, transformação e perdão. Ela nos lembra que, não importa quão sombrias sejam as circunstâncias, há sempre a possibilidade de um novo começo. Espero que tenham gostado do vídeo. Bem-aventurados! Compartilhem esse vídeo para as pessoas que você gosta e fiquem atentos aos próximos vídeos do canal. Até breve!